Olá, pessoas! Olá! Como vocês estão? Eu imagino que estejam muito bem. E hoje nós vamos falar sobre o fazer reativo e o fazer coerente. Quem é você no seu fazer? Porque primeiro a gente sente, depois a gente pensa e aí nós fazemos. E o que é fazer reativo? O fazer reativo é uma ação impulsiva, movida pela pressa, pela emoção, pela comparação e pela necessidade de provar algo a alguém. A reação, ela me impede de pensar, de fluir, de analisar com coerência. É aquilo que vem e bate de pronto. E eu estou sempre no sistema de defesa. E o ideal é o fazer coerente, a ação alinhada, aquilo que se envolve com sentir, com pensar, que nasce de um propósito e não somente de uma urgência. Nós temos também um reativo intenso, instável, que começa com muita força, depois ele perde ritmo e daqui a pouco ele não sabe nem por que está fazendo. E a ideia é o constante e sustentável, que mantém um ritmo, porque você sabe o porquê está fazendo e você sabe que está fazendo com base num sentir e num pensar. O fazer reativo, ele também foca no resultado externo, na aprovação e validação dos outros, o reconhecimento fora, quando o ideal é o foco no movimento interno, a verdade, a evolução, o estado de presença, o estado de atenção focado, o flow. O reativo, ele produz muito, mas ele se desgasta, porque ele tem ações sem direção. Não existe um plano de ação consciente, perdido, sem direcionamento, sem posicionamento. E todas as vezes que eu não me posiciono com relação ao meu fazer, eu acabo fazendo aquilo que as pessoas querem que eu faça. E muitas vezes não é o fruto de um resultado de algo pensado, sentido e agido. A ação com propósito ela é diferente, ela organiza a energia, ela gera uma fluidez. Eu não preciso dessas ações reativas com desgaste. E esse desgaste não é o desgaste físico somente. E às vezes, muito mais, você encontra um desgaste emocional. E quais são os exemplos desse fazer reativo, Rose? Preciso fazer para mostrar que consigo. Agora vou fazer só de raiva. Eu tenho que provar para você que eu posso. Eu sempre busco uma ação que esteja condicionada a uma satisfação do externo. E muitas vezes eu também me omito e disse, não posso parar agora, não posso fazer isso agora, não estou disponível para você, que é uma espécie de omissão também. E o ideal é eu fazer porque eu estou pronta para sustentar aquilo que eu escolhi, a autorresponsabilidade, o posicionamento. Eu ajo no meu tempo com sentido e com propósito. Faz sentido para você? Você gostou desse fazer reativo e desse fazer coerente? Qual que você adota todos os dias na sua vida? Tem um caso interessante que diz assim que uma família estava reunida à mesa tomando café da manhã e a criança derrubou o café na camisa branca de algodão do pai. E ele ficou muito bravo. E levantou, e brigou, e foi pro quarto. A menina ficou constrangida, a mãe também. Quando ele voltou, ele ainda continuou a brigar com a menina. Moral da história, ela perdeu o ônibus da escola, a mãe ficou desconjuntada, ele pegou seu carro e foi levar a menina. Passou o farol vermelho, foi parado pelo guarda, levou uma multa, chegou atrasado na escola. Ao chegar atrasado na escola, teve que pedir ao diretor para justificar ao diretor o atraso da menina. E ela entra em sala de aula e ele se dirige para o trabalho. Quando ele chegou no trabalho, para uma reunião que ele havia marcado, ele olha no banco de trás do carro e vê que esqueceu o computador em casa. Bravo. Fala, hoje não tem mais reunião, cancela tudo. Bateu a porta do escritório e disse, o meu dia hoje começou péssimo.
À noite, quando chega em casa, a família ainda meio assustada, ninguém se fala, jantam e vão dormir. Num outro cenário, a mesma família toma café, a criança derruba o café na camisa branca de algodão do pai e ele diz: minha filha, toma mais cuidado da próxima vez que você alinhe melhor o seu comportamento. Troca a camisa, volta para a mesa, termina de tomar o café, vai para o trabalho, a menina pega o seu ônibus que passou para a escola, a sua esposa também. À noite, quando chegam, preparam o jantar, jantam, conversam e vão dormir. Qual é o cenário que você escolhe para a sua vida todos os dias? O cenário da reação ou o cenário da ação que provoca solução? Esse é o convite. Vamos pensar sobre? Gostou desse conteúdo? Clica aqui, se inscreva no canal, dê um joinha para o YouTube entender que você gostou disso e outras pessoas irão gostar também. E compartilha com aquelas pessoas que você acredita que precisam ouvir esta história. Qual é a sua xícara de café da manhã?